Father everlasting, the all creating one, God. Olá pessoal, bom dia a todos. Aqui fala o professor Elito, professor de eletricidade e eletrônica. Ok, meus amigos, hoje eu trouxe um novo vídeo para você, tá? É um vídeo que foi preparado com muito amor e muito carinho, tá? Eu trouxe aqui esse elemento, tanto a placa de Arduino. Hoje eu vou ensinar para você como programar com essa placa de Arduino. Atenção aqui pessoal, esta placa de Arduino, tanto tem um processador, ok, meu amigo? Tem um processador e este processador é um microcontrolador. Atenção que aqui também nós temos uma fantástica memória. Ok, meu amigo? Eu trouxe um circuito muito, mas muito simples, mas para os apaixonados ou os apaixonados do mundo da eletrônica é fantástico. Hoje vou mostrar para você, a partir dessa placa e com a programação, ok, meu amigo? O circuito pisca-pisca, LED intermitente, ok? Esse circuito está composto por duas partes. A primeira parte é a montagem e a segunda parte é a programação. Atenção que fica atento que uma coisa linda você vai aprender hoje nesse vídeo, ok, meu amigo? Vamos lá para a parte da montagem. Neste circuito, eu trouxe alguns componentes no qual farão parte da montagem do circuito. Mas são componentes muito simples que tu conheces, né? Que são componentes muito famosos, como um LED, tá? E um resistor. E também a fantástica placa de Arduino, tá? Acompanhando pela placa de motherboard, ou também posso chamar de motherboard. Ok. Vamos então começar com a montagem, ok, meu amigo? Eu vou passar a conectar os meus componentes na minha placa, para então nós começarmos rapidamente com a montagem, ok? Ok, meu amigo, o que é que vai acontecer aqui? Preste bem atenção, tá? Preste bem atenção na montagem. Como o meu circuito é composto apenas por circuitos por componentes muito simples como LED e resistor, tá? E a minha placa de Arduino e a placa de motherboard, eu passarei a conectar o meu pino menor, tá? Meu pino menor do LED, tá? Vai conectar com um dos pinos do resistor, tá? E um dos pinos, tá? Um dos pinos, ou seja, o pino maior do LED, no caso é o pino positivo, tá? No caso é o pino positivo, eu vou ligar numa das portas da placa de Arduino. No caso eu vou preferir ligar na porta número 5. A porta número 5 da placa de Arduino. Ok. E outro meu pino, ou seja, o outro pino, tá? Do resistor, eu vou ligar até o meu GND, tá? Vou ligar até o GND da placa de Arduino. Eu posso ligar em qualquer pino GND da placa Arduino, ok, meu amigo? Vamos lá ver, ok. Repetindo então o esquema, tanto o meu pino maior do LED, no caso é o pino positivo, eu liguei em uma das portas da placa de Arduino, tá? No caso eu liguei na porta número 5 e o outro pino, ou seja, o pino menor do LED, tá? Liguei num dos pinos do resistor, tá? E o outro pino do resistor liguei numa das portas GND da placa Arduino. Atenção que eu coloquei aqui um resistor, porque o LED, atenção que o LED ele tem uma resistência muito pequena. Então nunca podemos ligar o LED diretamente a uma fonte sem que passe por uma resistência, tá? Senão vamos acabar por fundir o LED. Por isso é que estás a ver que associei com uma resistência. Atenção, estou a utilizar uma resistência de 220 ohm, ok, pessoal? Ok, depois de ter feito então a montagem, tá? Esse é o meu circuito ou seja, um circuito muito simples, mas para os apaixonantes do mundo da eletrônica, da eletricidade, ou do modo geral, do mundo da tecnologia, é fantástico ver um LED a piscar, ainda mais programando com a fantástica placa de Arduino. Ok, este então foi a montagem do circuito. Vamos então passar rapidamente para a parte da programação. Todo o programa do Arduino é constituído por duas partes, ok, meu amigo? É constituído por duas partes. A primeira parte é chamada de setup, tá? Aqui, chamada de setup, e a segunda parte é chamada de loop. Ok, meu amigo, o que é que vai acontecer no setup e o que é que vai acontecer no loop? Ok, meu amigo? No setup, as instruções são executadas apenas uma única vez, ok, meu amigo? Já no loop, as instruções são executadas infinitamente até que o programa seja desligado.
Ok, há uma das expressões, tá? Uma das expressões ou uma expressão que escreve-se no setup, tá? Que é muito habitual escrever no setup, tá? No caso de programação com o Arduino. É a expressão pinMode, ok, meu amigo? PinMode. Expressão pinMode. Meu amigo, a expressão pinMode, tá? A expressão pinMode, tá? Se escrever primeiro aqui, pinMode, pinMode, ok. PMOD. Ok, meu amigo, a expressão PMOD informa ao Arduino, tá? Informa ao Arduino é que enviando uma corrente elétrica, tá? Ao circuito eletrônico, tá? No caso, o nosso LED deve acender. Ok, meu amigo, eu darei aqui um espaço, tá? Darei aqui um espaço. No caso, eu vou colocar o pino no qual eu colocarei o pino no qual eu estou a trabalhar com ele. Nesse caso, eu estou a trabalhar com a porta número 5, tá? Na porta número 5 da placa Arduino. No caso, eu vou colocar aqui na minha programação número 5, tá? Número 5. Esse é o número da porta no qual eu estou conectado com ele na placa de Arduino. Ok, e depois vou colocar uma vírgula e colocarei output, em letras maiúsculas, output. Ok. No final, ponto e vírgula. Atenção que é sempre no final de qualquer instrução eu tenho que colocar, ou devemos colocar ponto e vírgula. Ok, meu amigo, quer dizer que aí estou a informar que enviando uma corrente ao pino ou à porta 5, ao pino 5 do Arduino, o meu LED deve acender. A primeira condição é que eu tenha uma tensão, tá? Eu tenha uma tensão, uma alimentação no meu circuito. Enviando uma corrente para o LED, ou seja, para o pino 5, o LED deve acender. Tá? Ok, pois daqui vamos passar para a parte do void loop. Atenção, no loop, como disse no princípio que as instruções são executadas infinitamente até que o programa seja desligado. Ok, aqui no loop é onde acontece a nossa alternância. O que é que nós queremos que o circuito faça? Nós queremos que o LED ligue e desliga. O nosso circuito intermitente, tá? Queremos que o circuito pisca. Nós queremos que o LED liga e depois desliga. Então, quer dizer que nós devemos escrever a expressão digital write, ou seja, a digital write duas vezes. Atenção que essa expressão digital write é a expressão que deve ser escrita no loop. Digital write. Ok, assim aqui. E vamos abrir parênteses, vamos informar o pino, tá? No caso o pino 5, tá? Vamos dizer que ele tem que ligar. Write. Em inglês é ligar. Deve estar ligado. No final sempre ponto e vírgula. Atenção sempre no final de qualquer instrução devemos colocar ponto e vírgula. Right. Então, vamos dar mais um espaço. Vamos colocar novamente a expressão digital write. Digital. Atenção que devo escrever mesmo conforme eu estou a escrever, tá? Você vê que se anotar a letra W, está escrita em letras maiúsculas. Digital write. Parênteses, no caso, novamente, o pino 5, já agora tem que desligar. Low, desliga, tá? Depois ponto e vírgula. Ok, meu amigo, até aqui o nosso programa está quase terminado. Mas há um problema, tá, meu amigo? É que nós estamos a informar que o nosso LED deve ligar e desligar, mas atenção que o processador da placa de Arduino, tá, tem uma velocidade de 16 MHz, que 16 MHz equivale a 16 mil milhões de instruções por segundo. Portanto, essa velocidade, se nós informar, ou seja, enviar essa informação para o nosso circuito, o nosso LED vai estar ligado, ou seja, a informação vai para a placa, mas atenção que nós vamos, ou seja, nós veremos o LED como se estivesse apenas ligado, porque a velocidade é muito rápida que aos nossos olhos nus não vamos conseguir ver o LED a piscar. Tá? Mas atenção que existe uma expressão que nos ajude a manter o LED, ou seja, fazer com que o LED dê uma pausa, é a expressão delay. Essa expressão delay, meu amigo, informa ao Arduino de que de que o circuito, tá, no qual a gente pretende executar, tá, no circuito no qual a gente estamos a trabalhar, informa dizendo que deve-se fazer uma pausa. Atenção que nós, se escrever a expressão delay, ele está a informar que enquanto ele estiver ligado, deve pausar por um instante de tempo. Então, como nós temos escrito aqui na nossa programação a expressão digital write duas vezes,
atenção que também temos que escrever a expressão delay 2 vezes. Então vamos escrever a expressão delay também 2 vezes. Delay, tá? Nesse caso eu vou colocar 1000, tá? 1000 milissegundos. Atenção que 1000 milissegundos equivalem a 1 segundo, ok, meu amigo? E já em 1 segundo eu vou conseguir ver o LED a piscar. Ok, coloquei 1000 milissegundos. Ok, no caso, o meu LED vai ligar, em 1 segundo vai pausar, depois vai desligar, em 1 segundo, depois vai fazer o quê? Vai desligar e vai passar por 1 segundo e vice-versa. Liga por 1 segundo, desliga por 1 segundo. Ok, até aqui, meu amigo, minha programação já está feita. O que é que me falta? É enviar esta informação para a minha placa para testar então, o meu circuito. Ok, meu amigo, antes de enviar essa informação, vou ter que conectar o meu cabo, tá? Vou ter que conectar o meu cabo USB para o computador, tá? Conectar meu cabo USB para o meu computador. Okay. Tá, esta parte, tá? Esta parte é conectada aqui, tá? É conectada aqui, ok. Pois aqui vamos virar novamente para a nossa programação, mas por favor ver como é que isso está conectado. Atenção, meu amigo, tá? Esta parte, este cabo foi conectado até o meu gabinete, ok? Vou enviar a informação e a informação, tá, vai penetrar para a placa e o meu circuito, tá, vai funcionar com êxito. Ok, voltando para a programação, meu amigo, o que é que vai acontecer aqui? Que milagre vai acontecer nesse exato momento? Ok, estamos quase no final, só nos falta enviar a informação, mas atenção, temos que informar que tipo de placa e porta a gente está conectado com ele, ok, meu amigo? Vamos até ferramenta, vamos definir o tipo de placa no qual a gente está a trabalhar com ele. No caso, nós estamos a trabalhar com a placa de Arduino Genuino Uno. Damos um clique, tá, já selecionamos a nossa placa. Novamente, vamos selecionar então o tipo de porta no qual a gente está a trabalhar com ele. No caso, nós estamos a trabalhar com a porta com 5 Arduino Genuino Uno. Vamos dar também um clique, ok, tudo faz. Depois daqui vamos enviar nossa informação, tá? Vamos clicar em enviar. Clicamos em enviar. Não espere ainda para salvar, ok, meu amigo? Vamos salvar, posso colocar aqui prof, tá? Prof Ilídio, já tem um Ilídio, então prof Ilídio 2. Coloco prof Ilídio 2, tá? Vou guardar. Então, o que eu clicar em guardar, então a informação, tá, passará a correr aqui, a percorrer umas informações de que o programa está a ser carregado para a placa. Então, eu clico em salvar. Depois de clicar em salvar, vamos verificar aqui a informação e está já passando, tá? Está passando, quer dizer que está a ser carregado para a placa. Então logo que a informação estiver a passar, e aqui nosso circuito, tá? Veremos que já está a funcionar com êxito. Conforme vem o circuito, está a funcionar com êxito. Ok, meu amigo, esse é um circuito muito simples, mas como eu disse no princípio, para os apaixonantes do mundo da tecnologia, é fantástico ver o LED a piscar, ainda mais com essa fantástica placa, com esse fantástico microcontrolador, a placa de Arduino. Ok, esse é o princípio básico de uma sirene, esse circuito pode ser utilizado por projetos de sirene, luz intermitente e por aí fora. Ok, atenção que a placa de Arduino, tá, minimiza muitos componentes. Atenção que nós aqui estamos a trabalhar apenas com uma resistência, tá, e um LED. Esse circuito, conforme está a funcionar, se fosse para trabalhar da forma manual, temos que utilizar capacitor, mais resistências, circuito integrado, no caso poderia ser um 555, ou seja, um 555, potenciômetro, tá? E inúmeros componentes que podíamos implementar aqui para o funcionamento deste lindo e simples circuito, ok, meu amigo? Este então foi o vídeo que eu preparei para você, ok, meu amigo? É fantástico. Ok, um abraço, até o próximo